Eu não costumo pedir isso nos meus vídeos, porque eu entendo que o Senhor leva para quem Ele quer levar. Mas eu peço que todos compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque esse realmente é um grande alerta de Deus. A palavra de hoje está em Isaías, capítulo 9, que fala do início do ministério de Jesus e nos dá um retrato dos dias atuais. Se inicia falando, que no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Se a gente for para Mateus, capítulo 4, Jesus havia acabado de passar pelo jejum de 40 dias, e no verso 12 diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E aí, voltando para Isaías 9, no verso 2 diz: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, aqui marca o início do ministério de Jesus. E aí, no verso 3 diz: Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Quando ele diz, fizeste crescer a nação, é porque a partir de Jesus, a salvação não seria somente para os judeus, mas para o mundo todo. Todos aqueles que creem no nome de Jesus. E quando ele diz, aumentaste a sua alegria, é a alegria da salvação. No verso 4 diz assim: Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Aqui é como vemos em Mateus 11, 28, que diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No verso 5 de Isaías 9 diz: Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. A partir daqui, a gente percebe a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, porque a gente percebe que não é mais olho por olho e dente por dente. Isso significa que todo orgulho será abatido, toda prepotência será abatida. E quando ele diz toda veste revolvida em sangue, está falando da falta de misericórdia, do assassinato que o próprio povo de Deus comete, uns contra os outros, muitas vezes dentro das próprias igrejas. Pois Jesus disse em Mateus 5, do 21 ao 26, que todo aquele que se ira e despreza o seu próximo será julgado e corre o grande risco de ir para o fogo do inferno. Porque as pessoas que guardam raiva umas das outras são comparadas a assassinas. Por isso ele diz que toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Aí uma passagem muito interessante que todos leem com alegria e geralmente em dezembro, mas que tem um significado ainda mais profundo do que a gente pode imaginar, são os versos 6 e 7 que dizem: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, é porque o próprio Deus desceu para nos mostrar o caminho. O próprio Deus se fez homem e habitou entre nós para nos mostrar a direção em que devemos seguir. E o governo está sobre os seus ombros. Ele está dizendo, é ele quem governa, não o homem. Ou seja, a casa de Deus é dele, as ovelhas pertencem a ele, as decisões, ele é quem toma. Parem de tentar usurpar o papel que pertence somente a Jesus. E o reino é estabelecido e mantido com justiça e retidão. Se existe algo terrível sobre Deus, é que ele é amor e justiça. E isso significa que eu devo olhar para o meu próximo com temor
e tremor. Pois assim como Jesus me perdoou, me perdoa todos os dias, me recebe como filha e me ama, assim devo tratar também todos à minha volta, porque a porta é estreita. No verso 9, diz assim: o Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel, que foi a primeira pregação de Jesus, depois que ele iniciou seu ministério, o Sermão da Montanha. Perceba que ele diz, enviou uma mensagem contra Jacó, porque o seu reino é estabelecido com justiça e retidão. Aí, avançando um pouquinho pro verso 14, diz assim: por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. As autoridades e os homens de destaque são os pastores, pregadores e os profetas que ensinam mentira. Ou seja, nada mudou. E aí no verso 16, continua: aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Quando eu li esse versículo, um grande temor caiu sobre mim, a ponto do meu coração doer. E eu disse ao Senhor: Senhor, mas eles não sabem. E o Senhor me respondeu: eles serão responsabilizados por não cumprirem o dever de buscar o conhecimento de Deus, de ler a Bíblia. Eu percebo em muitos lugares que qualquer coisinha, qualquer profecia inútil, ou uma coisinha diferente que acontece, ou uma luz, ou sei lá, um fundo musical, o povo sai falando: nossa, o culto de hoje foi uma bênção. Oh, que culto abençoado. Deixam-se induzir ao erro. E aqui está o grande alerta do Senhor: se você for enganado, a responsabilidade é sua. A palavra de Deus diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Perceba que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí sim ele virá sobre nós como chuva serôdia. Oséias 6:3. Se nós somos enganados, a culpa é nossa, porque temos onde buscar o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus, porque o véu já foi rasgado há mais de 2000 anos atrás. Então paremos de terceirizar o nosso relacionamento com o Senhor. Temos acesso direto ao trono de Deus. E Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a sua porta e ore a seu pai que está no secreto. E aí, seguindo adiante, no verso 17 diz assim: por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Jovens, leiam a Bíblia e busque o conhecimento, a orientação, a sabedoria, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, o entendimento no Senhor. Busque ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É bom fazer festa, é bom sentir a presença de Deus, sentir um arrepio, porém, o crescimento só se dá com a leitura da palavra e com um relacionamento constante e íntimo com o Senhor. Se nós paramos de ler a Bíblia, paramos de crescer espiritualmente. E aí a palavra continua no verso 17. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada. É o que estamos tendo atualmente, uma terra ressecada. Não temos profetas, não temos sinais e maravilhas, curas, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. É o que estamos vendo hoje, dentro das igrejas. Fofoca, intriga, divisões, difamações, não existe misericórdia, não existe compaixão, não existe perdão. Continua no verso 20. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. E juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida.